Fala, corretor alto padrão! Como é que tá? Tudo tranquilo? Sou Anderson Virgili, corretor de imóveis, treinador de corretor de imóveis alto padrão, e vou trazer para vocês um tema hoje bem bacana. Comprar imóvel na planta, sim ou não? Se liga aí que a gente vai ver se isso aí é negócio ou não é. Pois bem, antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa um like, mas deixa um like se tu achar que esse conteúdo tá te valendo a pena. Se não, não deixa, e no próximo conteúdo eu vou ver se consigo te arrancar um like de ti. Fechado? Mas vamos lá. Imóvel na planta, é negócio ou não é negócio? Cara, o que eu vou te falar? Imóvel na planta, ele tem algumas características. Existem clientes, né, existem pessoas que têm essa característica de buscar imóvel na planta. Às vezes até sem saber, acaba tendo alguns benefícios. Mas vamos lá. O primeiro, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o imóvel na planta, ele demora em média, né, 3 anos para ser entregue. Essa obra demora mais ou menos 3 anos. As obras, elas demoram de 2 a 5 anos, dependendo do contrato, certo? Então, como a gente tem esse período de uma média de 3 anos para que a obra fique pronta, desde o lançamento até a entrega das chaves, existem algumas vantagens que a incorporadora, a construtora, pode oferecer para o seu cliente, né? E a gente, como intermediador alto padrão, a gente precisa saber disso, precisa saber esses argumentos. Caso tu não saiba, mas tu precisa saber para que tu consiga trazer esse cliente para mais próximo de ti. Fechado? Vamos lá. O primeiro, né? Não tem financiamento. Não tem. Uma obra na planta não tem financiamento. Então aquele cliente, né, que porventura está com alguma restrição, alguma coisa pequena, e ele está pretendendo arrumar daqui a um pouquinho, cara, já facilita, porque ele pode comprar agora, ter esse período para se organizar e depois fazer o financiamento ou pagar à vista depois. Mas o principal, por não ter financiamento, as regras para comprar um imóvel na planta mudam. Cada incorporadora, cada construtora faz do seu jeito, né? Claro, a gente precisa respeitar algumas regras, né? Tem incorporadoras que fazem 20-80, 30-70, 40-60, 50-50. Ah, mas o que tu tá falando? Matemática? É, mais ou menos. 20-80 é 20% no período de obra, 80% pós-obra. 30% período de obra, 70% pós-obra. O que são esses percentuais? É o valor que o cliente precisa pagar, o comprador precisa pagar durante o período de obra, para depois ele financiar ou pagar à vista, né, aquele valor que precisa. E dentro desse período de obra, o cliente ele negocia a melhor forma. Tu consegue personalizar esse fluxo, tu consegue personalizar essa tabela. Por exemplo, um imóvel de 500 mil, numa característica 20-80, ele precisa pagar, o imóvel de 500 mil, ele precisa pagar 100 mil no período de obra, certo? Então ele tem 3 anos, levando em consideração o período de obra de 3 anos, ele tem um período de obra de 3 anos para pagar 100 mil reais. Ele pode dar 20, 30 mil de ato, parcelas de 1.000 e alguns reforços. E para que feche a conta, feche nos 100 mil, certo? Vou explicar direitinho, ilustrando aqui embaixo, daí vocês vão entender. Então vamos lá, o que eu estava dizendo? Um imóvel de 500 mil reais, ele precisa dar 100 mil durante o período de obra, né? E a negociação ficou assim: ele vai dar 30 mil de ato, 36 parcelas de 1.000 e 3 reforços, um por ano, de 14.700. Vai dar 14.660 e poucos, mas vamos botar 14.700. Este caracteriza 20% do que é o período de obra e pode já ser a entrada. Depois ele só financia e não precisa dar uma nova entrada para um financiamento.
Ele pode dar mais valores. A construtora quer 20%, mas ele pode dar 30%. O cliente vai saber quanto mais ele pagar no período de obra, menos ele vai pagar de financiamento depois. Tá? E o período de obra, geralmente, ele não é corrigido por inflação, IPCA, ou qualquer outro juros que seja agregado para o financiamento. Pro período de obra, geralmente, o único indexador, né, que é usado é o INCC, né? Índice Nacional da Construção Civil, certo? Então, ele é corrigido pelo INCC, né? Pesquisa aí depois quanto está o INCC do período. A gente está em outubro de 2022, certo? Então, o INCC do período, e ele vai agregando mensalmente. E o saldo financiado também corrige pelo INCC, tá? Só para ficar isso claro. Mas vamos lá, então daí depois ele fica com um saldo a financiar de R$400 mil. Depois ele paga esse saldo lá, à vista, financiamento, da maneira que ele achar mais tranquilo. Ou ele pode fazer 50-50, ele pode fazer desses 500 mil, 250 mil no período de obra, 250 mil de saldo financiado. Ele pode dar 100 mil de ato, ficar com 150 mil, ele pode dar ali parcelas de 2 mil, daí vai dar 70, 170 e os outros 120 ou os outros 80 ele faz em 3 parcelas, em 3 reforços. Tranquilo? Então, esse é uma grande vantagem de poder personalizar a tabela da construtora durante o período de obra para que encaixe melhor no teu cliente. Por que eu falo isso? Cara, conversa com o teu cliente, ele quer um imóvel na planta, outra vantagem legal, cara, na planta, tu pode escolher o bairro que tu quer numa tranquilidade, tu vai lá, tu escolhe, tu vê a melhor planta, tu vê a melhor vista, não é aquele imóvel usado que tu vai lá e só tem aquele. Não, ele tem uma oportunidade legal em relação ao valor, mas cara, daqui a pouco não é do jeito que tu queria. Então, um imóvel na planta tu pode personalizar. Eu comprei 3 dormitórios, mas eu quero tirar um dormitório, fazer o living estendido, então vai ficar 2 dormitórios. Às vezes ele é de drywall, né, por dentro, então tu pode aumentar um pouquinho mais um quarto, aumentar um pouco o outro, pode transformar esses 3 quartos em 2 dormitórios bem amplos. Então, dependendo do período de obra, dependendo do momento que tu comprou, dependendo da construtora, da incorporadora, existe essa flexibilização, essa personalização, essa customização da planta. Isso também é um benefício enorme. Dependendo da incorporadora, tu consegue escolher o piso, eles já colocam para ti. Então, assim, são várias vantagens na customização que agrega demais no imóvel, certo? Vamos lá. Outra característica muito legal é a garantia. Construtoras, quando entregam, quando fazem a obra, geralmente elas dão 5 anos de garantia. Então, o que acontece? 5 anos de garantia depois que tu pega o imóvel. Compra um imóvel usado para te ver se tem 5 anos de garantia. Não tem. Então, um imóvel na planta ele te dá, muitas vezes, até 5 anos de garantia. Certo? O que eu vou falar agora é um tema polêmico, que é assim, além da valorização natural. Vamos lá. Um imóvel, por característica, ele valoriza em média 10% ao ano. Certo? Então, tu comprando um imóvel na planta, se tu comprou ele na planta hoje, ele vale 500 mil. No pior cenário, vamos botar 20% de valorização durante esse período de obra. Então, tu vai comprar um imóvel de 500 mil por 500 mil. E quando ele ficar pronto, daqui a 3 anos, ele vai valer 600. E tu pagou 100 de entrada, vai financiar 400, um imóvel que já está valendo 600. Certo? Se tu fosse comprar ele lá depois, né, esse imóvel já valia 600, tu teria que dar 120 de entrada, de ato, e não 100 mil como deu lá atrás, e a tua parcela e o teu financiamento seria de 480 e não 400. Entende? Como existe já um ganho real, fora algumas particularidades, né? Alguns imóveis que são disruptivos, são imóveis ímpares, são imóveis diferenciados. Quem são esses imóveis? Cara, esses caras são aqueles caras num bairro que não é lançado há muito tempo, num bairro muito bem localizado, que tem uma infraestrutura próxima muito boa.
Então, esses imóveis, né, eles levam a característica de valorizar mais que a média. Quando uns imóveis são lançados abaixo do mercado, num bairro onde um metro quadrado já é bem caro. Depois, a gente vai falar de metro quadrado, mas vou falar um pouquinho agora, mas a gente vai falar num outro vídeo. Cara, corretor que vende metro quadrado tá muito fora do mercado. Cara. Metro quadrado é legal para a gente se basear, mas venda valor ao imóvel, não venda preço. Venda valor, né? O valor do apartamento é tanto, e ele tem isso, tem aquilo outro. Hoje, os imóveis já estão sendo lançados com características diferenciadas. Imóveis maiores, com uma planta para um home office, infraestrutura para a família, né? Saiba como é o cliente, para saber, é um loft, para entregar para ele, é um casal, um cara solteiro, uma mulher solteira, né? Empreendedor, empreendedora, né? Que precisa de um dinamismo diferente, daí o imóvel já não precisa ter tanta infraestrutura, mas precisa ter uma infraestrutura social mais bacana, mais moderna. Entende? Então venda o imóvel, venda o projeto, não venda o valor do metro quadrado, tá bom? Cara, uma coisa muito importante, tava quase me esquecendo, o decorado é peça fundamental nessa brincadeira aqui. Nesse show, o decorado é peça fundamental. Quer fechar um negócio bacana? Leva o cara no decorado. Ah, mas o decorado não é como ele vai ser. Não é. Mas ele pode chegar até lá, ele pode visualizar ideias naquele decorado. E outra, ele vai estar lá dentro, ele vai ver o que acontece. Uma coisa muito importante, por que carro faz test drive? Por que loja de roupa tem provador? Por que construtora tem decorado? Para isso, para levar o cliente até lá e ele se projetar dentro do projeto, se projetar dentro do negócio. Então leva o cara decorado, mostra para ele uma planta que poderia ser personalizada. Geralmente os decorados já têm uma planta personalizada, né, que dá aquela ideia para o cara, para ele não ficar preso àquela ideia, aquele projeto que eles estavam vendo ali, certo? Então isso faz diferença. E, né, não menos importante, mas existe um argumento muito legal que as pessoas falam assim: Anderson, mas se eu comprar um imóvel na planta, a construtora vai quebrar. Cara, vamos desmistificar isso aqui. Existe o seguinte, existe a lei do patrimônio de afetação. Eu vou botar o número da lei aqui, depois vocês leiam a tempo. A lei de patrimônio de afetação fala o seguinte: hoje, para uma obra ser aprovada, mesmo com recursos próprios, ela precisa de um banco garantidor por trás dela. E esse banco garantidor, ele vai executar a obra porque, porventura, a construtora quebre. Por mais forte que a construtora seja, ela precisa de um banco garantidor, certo? Então, vocês olharem quando vocês passarem por um muro aquele da obra, sempre vai ter um banco garantidor ali. Que, se a construtora quebrar, tu continua pagando, o banco contrata uma outra empresa para executar. Antes, mas vai demorar. Eu estava falando sobre não entregar, não sobre demorar, correto? Então vamos lá, pode demorar. Essa é para te tirar o medo de pensar assim: não, mas a construtora vai quebrar. Não vai, a construtora é pequena, não vai quebrar. E se quebrar, o banco garantidor vai executar essa obra para ti até o final, te dando essa garantia, certo? E eu fiz esse vídeo pra gente conversar assim, cara, imóvel na planta sempre é um bom negócio. E imóvel é moeda forte. Eu gosto de ver vários caras falando assim, olha só, não, o que é melhor, comprar um imóvel ou alugar? Cara, só fala que é bom alugar imóvel do que comprar quem já tem um imóvel próprio e está usando o imóvel para alugar para outra pessoa, como investimento. E daí tá tudo certo. Então, quer falar sobre aluguel? Compra um imóvel e bota para ele alugar. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? A valorização do imóvel, eu estou alugando ele, mas tá tudo certo. Imóvel é moeda forte. Imóvel é investimento garantido. Imóvel é investimento de médio e longo prazo. Imóvel é patrimônio. Imóvel não desvaloriza. Imóvel não despenca valor. Tá? Tu compra um imóvel hoje por 300 mil reais, daqui a 5, 10 anos tu não vende ele por 300 mil reais. Não vende ele por 290. Daqui a 5, 10 anos ele vai valer no mínimo 500.
Ah, você tá louco? Não, faz a conta, conversa com as pessoas perto de ti. Não pega o imóvel hoje, quer vender ele daqui a 3 anos e quer ganhar um monte de dinheiro em cima. Não tem como. O imóvel é imóvel de médio a longo prazo. Quando a gente fala em investimento patrimonial, investimento em imóvel, a gente está falando de comprar um imóvel agora e não pensar em vender ele em pelo menos 5 anos. Ou se tu vender, tá tudo bem, mas daí não pensa que tu vai ganhar rios de dinheiro. Tu vai comprar um imóvel hoje, vamos fazer uma conta daqui a 10 anos. Se tu botar 30%, 40%, eu tenho certeza que tu não está exagerando. Tenho certeza que tu está vendendo muito abaixo do mercado daquele momento. Certo? Pesquisa aí, corretor. Pega o imóvel hoje, quanto ele valia há 10 anos atrás. Pega outro imóvel, tu escolhe aí na tua cidade, aí na tua região. Pega o imóvel, volta 10 anos, quanto valia esse imóvel? Vende por esse valor? Não vende, né? É diferente, valoriza. Explica isso pro teu cliente, cara. Certo? Hoje era esse papo aí. Imóvel na planta é um baita negócio. Certo? Então, corretor de imóveis, alto padrão. Te vejo na próxima. Abração.